Na vida, nós temos que ter uma aproximação direta do que ela representa para cada um de nós. A nossa perspectiva, ela é equivocada, porque ela é a perspectiva de quem se vê separado da vida. Então é como se houvesse a vida acontecendo do lado de fora e você fosse o elemento na vida, no contato com ela, na relação com ela, sendo aquele que está vivo, vivendo e experimentando a vida. Essa separação, ela é equivocada. A vida é algo que acontece em nós, dentro de cada um de nós. Não existe qualquer vida externa. É estranho e paradoxal isso, porque a vida consiste num todo, onde aquilo que é externo é aquilo que é interno e vice-versa. O nosso contato na relação com a vida, com a experiência do viver, é de separação. E a gente vê isso muito claramente, de forma muito patente, por exemplo, dentro das nossas relações com as pessoas, até mais do que com a natureza ou com objetos ou experiências diversas. O nosso contato com pessoas, tendo por princípio, por base, essa ilusão, que é a ilusão da separação, é um contato de confusão, de desordem e sofrimento. Isso porque estabelecemos dentro dessas relações a visão de alguém que se vê separado do outro. Assim como se vê separado da vida, assim como se vê separado da natureza ou de tudo à sua volta. Isso faz com que, nesse sentido do ego presente em cada um de nós, uma vez que o ego ele vive dentro desse autocentramento e desse autointeresse completo e absoluto nele mesmo, o nosso contato com o outro nas relações é sempre para extrair alguma coisa, para retirar alguma coisa, para obter alguma coisa. Então há todo um jogo de esconde-esconde, e que por detrás desse jogo o autointeresse está presente. O desejo está presente e, naturalmente, o medo está presente. Então, como estabelecer nessa relação com a vida, com as situações, com tudo que acontece à nossa volta, inclusive com o outro, uma relação onde a verdade esteja presente e não esse autointeresse nesse formato de desejo e medo e, naturalmente, de exploração mútua, violência e opressão. Como realizar isso? Se livrando do próprio eu. A inclinação da pessoa é consertar a outra pessoa, é ajustar a outra pessoa. Isso faz com que sua relação com ele ou ela seja de dependência. Continue sendo ainda de ajustamento com base em desejos e medos. O resultado disso é a ausência da verdade. As pessoas usam a expressão amor. Compreenda comigo isso. Para nós, o ciúme é o sinal da presença do amor.
A subserviência é sinal da presença do amor. A obediência é sinal da presença do amor. O ceder ao capricho dele ou dela é a presença do amor. O que há por detrás de tudo isso não é o amor, é o medo, é a opressão, é a violência. Não há verdade em nossas relações, enquanto elas se situarem na base do prazer. O mundo inteiro está vivendo assim. Todos à sua volta estão vivendo assim. Todas as relações que você conhece, que você tem ciência delas, está estabelecido na base do prazer. E, portanto, há por detrás disso medo, desejo, violência. Como lidar com as relações? Como lidar com o medo da rejeição? Como lidar com a rejeição amorosa? Esse formato que temos de vida, de separação, de dualidade, onde nós somos o centro de tudo que acontece, isso estabelece sofrimento que nunca termina. Como se libertar do sofrimento? Como compreender qual é a verdade das relações? Porque enquanto não houver a verdade presente, não teremos a realidade do amor. Então, quando nós usamos expressões como amor, estamos falando, na verdade, de satisfação, de prazer, de preenchimento. Estamos linkando essa palavra a sensações de satisfação emocional, sentimental, sexual, de companhia. Não nos deparamos com a dor de se descobrir nesse isolacionismo egocêntrico, dependendo do outro ou de alguma coisa à nossa volta. Não tomamos ciência disso. E quando isso é aparentemente preenchido, provisoriamente satisfeito, nós usamos a expressão estou amando. Você é tudo para mim. Sem você eu não vivo. Há um sentir e há um pensar sobre isso muito severo, muito taxativo, muito dogmático, muito crédulo, nesse sentido do ego, em cada um de nós. Nós jamais descobriremos o que é o amor, enquanto não houver verdade em nossas vidas. O detalhe todo é que, como colocamos aqui, acreditamos que a vida está lá fora e eu sou só um participante dela. Como se ela fosse responsável por me dar ou me trazer isso que eu tanto desejo, que é essa satisfação egocêntrica, para esse autoesquecimento desse isolacionismo. A verdade é que a vida consiste naquilo que você é. Você tem a vida como você é. E como você é? Você é confuso.
desorientado, tem uma mente neurótica, não conhece a verdade daquilo que você é nesse contexto, nesse contato com a experiência do momento, do que está à sua volta. Então não há verdade na sua vida, porque não há compreensão, porque não há inteligência. Você não pode ter a verdade sem a presença da inteligência. Não pode ter a inteligência sem a investigação e a compreensão direta do que é, que está aqui presente. Predominantemente existindo, persistindo e continuando nessa sua particular vida, desse ilusório centro que gira em torno de uma autoimagem que você tem sobre quem você é, sobre quem o outro é, sobre o que a vida é e sobre o que você merece. Tudo gira em torno da ilusão, da ignorância, da não verdade. E eu vou enfatizar um pouco mais isso. Se não há verdade, não há liberdade. É o medo, a violência e o sofrimento que está presente. Se não há liberdade, não existe amor. Amor é algo desconhecido. Veja, é algo real, mas desconhecido. Aquilo que é real, mas é desconhecido, você não acessa nesse modelo de ser alguém. Aquilo que é real é acessível quando a ilusão não está mais presente. O mundo inteiro vive em sofrimento. Alguns poucos estão livres do sofrimento. Esses alguns poucos não vivem mais no modelo do ser alguém, no modelo de ter alguém para si mesmo. Nessa forma ou nesse formato de relacionamento. Nós não podemos nada contra a verdade. Nada contra a verdade. Nós não vamos mudar aquilo que é pelo que desejamos, pelo que queremos que isso se torne. Que isso venha a ser. Que isso se mostre sendo para nós. Esses encontros aqui, eles são de investigação da verdade. Mas investigar e acessar a verdade, que é o real, requer o fim da ilusão. Uma vez que compreendamos a ilusão, está presente a inteligência, que é a constatação do que é real. Colocando de uma forma bem direta, sintetizando tudo o que acabamos de colocar aqui. Enquanto você for se sentir e se mover pessoa, for pessoa, se mover como pessoa, se sentir como pessoa, e estiver procurando esse ajuste daquilo que você chama de vida ao seu modelo de mentalidade, de consciência pessoal, você sempre será miserável. Não importa todo tipo de coisa que você tem à sua volta. Não importa se você está usando o último iPhone ou está dirigindo o último carro lançado por aquela grande indústria automobilística. Se internamente você vive
nesse modelo de separação, de dualidade, onde existe você e a vida, você e a namorada, você e o marido, você e os filhos, se tem você e eles, você não sabe o que é a vida. Você não sabe o que é a verdade. Você não conhece a liberdade. Não conhece o amor. E se não há amor, não há paz. Não há felicidade. Não há ausência do modelo da continuidade que se baseia no pensamento e que é causa de toda essa ansiedade dentro de cada um de nós, que é esse modelo de tempo. Esse modelo sempre estará presente. E com ele, todo o desespero que é ser alguém na vida. A vida está agora aqui, quando você não está. Está agora aqui, quando o outro não tem essa importância de autopreenchimento egocêntrico. Quando a vida não é vista como algo separada daquilo que o pensamento diz que você é e que você merece dela. Isso é algo completamente estúpido. O ser humano, ele vive dentro de uma mediocridade porque ele vive dentro de um modelo psicológico de ser alguém. Não é assim. Seu natural estado de ser é inteligência. Nela há verdade. Nela há liberdade. Nela o amor está presente. A natureza de ser é a natureza de Deus. Mas a ideia de ser é a confusão do eu. Nessa ideia de meu e de necessidades que o ego, no seu modelo, está constantemente projetando, produzindo toda forma de ansiedade, criando essa noção de tempo onde você acredita que irá alcançar um dia. Tudo isso não será compreendido. Ou nada disso será compreendido enquanto você permanecer aí, apenas assistindo às dancinhas do TikTok e as últimas notícias sobre o que anda acontecendo na vida dos famosos. Enquanto você não investigar sua própria vida e perceber a ilusão do que ela consiste, uma vez que ela consiste só nessa ideia, nessa continuidade, nesse modelo, nesse programa, nessa visão de condicionamento humano, tudo continuará da mesma forma. Essa busca do ser humano, nos fale sobre essa busca. A sua busca é tão equivocada quanto sua presença no mundo. Você tem a ideia de encontrar algo fora essa condição, uma vez que você já percebeu que não está dando certo. Viver na ilusão, na ignorância, na não verdade, não está dando certo. Aí você se põe a buscar. Mas esse movimento de busca é tão equivocado quanto a presença de ser alguém nessa procura. O que quer que você esteja buscando, a partir de uma visão que o pensamento constrói, uma vez que o pensamento em você é parte da ilusão desse você, que você acredita ser, toda a sua busca é só uma projeção da sua ignorância, do seu
desejo, do seu medo, do seu equívoco de ser alguém. Nós não precisamos da busca. Na verdade, só há uma real oportunidade de realização da verdade e, portanto, da liberdade e do amor quando a busca termina. E quando é que a busca termina? Quando você compreende aquilo que você é dentro desse contexto do viver, nas relações. Quando você se compreende, fica naturalmente simples e direto compreender o que é estar em relação com ele ou ela, ou com a vida à sua volta, se é que existe alguma vida à sua volta, de uma forma real, onde fica claro tudo, tudo fica claro. Então não se trata de impor a si mesmo ou impor ao outro qualquer coisa. Basta uma compreensão direta daquilo que é falso na relação para você abrir mão disso. Isso naturalmente coloca dentro da relação com o outro ou com tudo à sua volta, tudo no lugar. Quando há verdade, os limites, entre aspas, ficam estabelecidos. Aquilo que é e o que não é fica estabelecido. Quando há verdade. Quando não há verdade, porque há medo, porque há dependência, porque há uma outra forma velada de sofrimento, todo tipo de abuso, todo tipo de desordem, confusão acontece. Então não adianta esse movimento de busca de algo além disso, enquanto isso não for compreendido. Isso que está sendo a vida nesta desordem, nesta confusão. E mais uma vez eu coloco, a vida a partir daquilo que eu sou, nisso que acredito ser, que demonstro ser, que transpareço ser, no qual há essa dependência de ser. Nós estamos aqui na vida, sendo a própria vida, uma vez compreendido a verdade sobre quem nós somos. Então não se trata de uma busca. Você não pode encontrar nada além da vida que está aqui, nesse instante. Ou esta desordenada, confusa, desorientada, perplexa, medíocre e estúpida vida do ego, ou a verdade da vida, livre de toda essa confusão, de toda essa bagunça, de todo esse sofrimento. A realidade desse encontro com Deus é o encontro com a verdade daquilo que aqui está presente. E a verdade que está presente é a mente confusa, perturbada, desorientada, se vendo separada, vivendo nesse modelo isolacionista e egocêntrico. Se isso é investigado, há um fim para isso. O fim para isso é a realização da verdade nesse instante, aqui e agora. Esse é o fim da busca. Esse é o real encontro. Então, esse fim da busca, esse real encontro, é algo agora aqui presente. Quando a realidade de Deus está. Agora notem, a expressão Deus, a palavra Deus, não tem nada a ver com o que nós ouvimos aí fora falar. Você tem uma vida religiosa, uma vida divina,
uma vida em Deus, quando, ao se relacionar com o marido, com a esposa, com aquele que está próximo a você, nessa relação, não é visto mais como sendo uma pessoa com quem você trata a partir da ilusão da pessoa, como você se vê. Então, o contato com a verdade divina, o contato com a realidade de Deus, consiste em ter o outro como a realidade desse encontro que você sempre procurou encontrar. Porque não tem o outro ali. Só tem a realidade. A realidade de si mesmo, a realidade que você é. A verdade do seu ser. Nesse momento, não tem mais o marido, não tem mais a esposa, não tem mais os filhos. Tem todos eles. Todos eles são um só. A realidade que é Deus. Isso é vida religiosa. Não é essa coisa de final de semana, não é essa coisa de práticas assim chamadas espirituais, com tempo determinado, com tantas horas de prática, e depois você segue sua assim chamada vida nesse antigo modelo que acabamos de colocar aqui. Se é isso que está presente, se você não sabe a verdade que está aqui, não pode tomar ciência do amor que está presente. Então todo esse blá 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 sobre Deus está sempre sustentando, estará sempre sustentando essa ilusão. Essa ilusão de alguém que busca, essa ilusão de alguém que procura, essa ilusão de alguém que acredita que está lá fora, Deus distante e que um dia será visto ou encontrado. Ok? Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Quando você entra em contato pela primeira vez com alguém, a primeira coisa que o pensamento faz, em razão dessa busca ou procura de segurança que ele quer dentro das relações, é registrar aquela pessoa. Então nós criamos uma imagem dela, um pensamento sobre ela.